O silêncio no necrotério era quase absoluto, interrompido apenas pelo ruído ocasional do vento, cortando as frestas das janelas, e pelo zumbido intermitente das lâmpadas fluorescentes no teto, que piscavam de tempos em tempos, lançando sombras inquietantes nas paredes brancas e frias. O ar carregava um cheiro peculiar, uma mistura de formol e algo metálico, como sangue ressecado. Henrique e Daniel estavam acostumados àquela tranquilidade mórbida, ao ambiente sempre gélido e impessoal, à presença dos mortos que jamais reclamavam. Mas naquela noite havia algo diferente, uma sensação desconfortável que se arrastava pelo ar, como um presságio silencioso. Tudo começou quando receberam um corpo sem identificação, trazido às pressas pela polícia. Os oficiais evitaram dar muitos detalhes, suas expressões carregadas de algo que parecia ser mais do que apenas cansaço. Antes de irem embora, um dos policiais, um homem de rosto abatido e olhos fundos, hesitou antes de falar. Tenham cuidado. As palavras pairaram no ar como um aviso velado, algo que deixou Henrique e Daniel se entreolhando, confusos. Não era comum a polícia alertá-los sobre um corpo, e aquilo os incomodou. O cadáver era o de um homem de meia-idade, e algo nele parecia errado. Sua pele era pálida demais, quase translúcida, com um tom acinzentado que parecia drenar qualquer resquício de humanidade. Os lábios estavam entreabertos, como se houvesse morrido tentando dizer algo. Mas o pior eram os olhos, ligeiramente abertos, revelando uma íris desbotada, opaca, que dava a impressão de que ainda tentava enxergar alguma coisa, algo além do mundo visível. Henrique engoliu em seco ao puxar a maca para dentro da câmara fria. Um arrepio gelado percorreu sua nuca, e ele teve a incômoda sensação de que não estavam sozinhos ali. Aquele corpo parecia carregar algo junto dele, algo que não deveria estar naquele necrotério. Daniel, sempre mais cético, bufou ao ver o amigo hesitando. O que foi? Vai me dizer que tá com medo de um defunto? Henrique tentou forçar um sorriso, mas seus olhos não conseguiam desviar do rosto do morto. O silêncio ao redor parecia mais denso, como se as paredes do necrotério estivessem se fechando aos poucos. E então, por um breve segundo, ele jurou ter visto os olhos do cadáver se moverem. Henrique empurrou a maca para dentro da câmara fria, enquanto Daniel preenchia os documentos com a calma habitual. O som da caneta arranhando o papel era o único ruído além do zumbido incômodo das lâmpadas fluorescentes. Mas ao fechar a porta da câmara, um arrepio subiu pela nuca de Henrique, como um dedo invisível deslizando por sua pele. Ele franziu a testa e olhou ao redor. O necrotério sempre fora um lugar frio e silencioso, mas naquela noite o ar parecia carregado, denso, como se algo invisível preenchesse o espaço entre as sombras. Está sentindo isso? Perguntou ele a Daniel, tentando manter a voz neutra. Sentindo o quê? Daniel respondeu sem levantar os olhos dos papéis. O ar está pesado, como se tivesse alguém aqui. Daniel soltou um suspiro exagerado e se esticou na cadeira, lançando um olhar divertido para o amigo. Cara, você só está cansado. Esse trabalho já te deixou paranoico. Henrique forçou um sorriso, mas não respondeu. Algo dentro dele sabia que não era apenas cansaço. As horas passaram em um ritmo agonizantemente lento. O relógio na parede marcava 2 da manhã, quando os primeiros sinais do que viria começaram a se manifestar. Daniel levantou-se, esfregando os olhos. Vou fumar um cigarro lá fora. Volto já. Ele saiu para o pátio, deixando Henrique sozinho com os mortos. Sentado diante do computador, ele tentava se concentrar na organização dos registros, mas a sensação persistente de que algo estava errado não o abandonava. Foi então que um som interrompeu seus pensamentos. Um estalo seco, sutil, mas distinto, como se algo tivesse se mexido dentro da câmara fria. Henrique congelou, os dedos pairando sobre o teclado. O silêncio voltou por alguns segundos, mas antes que pudesse afastar a ideia de sua mente, outro estalo ecoou pelo necrotério, dessa vez mais alto. Ele engoliu em seco e virou-se lentamente para encarar as portas numeradas das câmaras frigoríficas. Tudo parecia normal. Nenhuma porta entreaberta, nenhum sinal de movimento. Mas então, um som abafado e seco, um tapa contra metal, fez seu coração disparar. Seu corpo inteiro se retesou.
Ele se levantou devagar, cada passo ecoando nos azulejos brancos. O som parecia vir da câmara, onde haviam colocado o corpo não identificado. Diante da porta de aço numerada, ele hesitou. O frio da alça metálica contra sua pele parecia mais intenso do que deveria. Seu instinto gritava para que ele não abrisse, para que se afastasse dali. Mas sua lógica insistia que talvez fosse apenas um problema com a refrigeração. Com um último suspiro trêmulo, Henrique fechou os dedos em torno da alça. E então, antes mesmo que pudesse girá-la, algo do outro lado bateu novamente. Dessa vez mais forte. Ele abriu a porta. O ar frio escapou da câmara em uma lufada gélida, envolvendo Henrique como dedos invisíveis. O corpo estava exatamente onde deveria estar, imóvel sob o lençol branco. Mas algo parecia errado. Então, os olhos do morto se abriram. Não foi um espasmo, não foi um reflexo. As pálpebras subiram lentamente, revelando íris desbotadas e opacas, que pareciam olhar diretamente para ele. O pavor tomou conta de Henrique antes que seu cérebro conseguisse reagir. Seu corpo se moveu sozinho. Ele recuou tão rápido que tropeçou e caiu sentado no chão frio. O impacto lhe tirou o ar, mas ele mal percebeu. Seus olhos estavam cravados na expressão vazia e inquietante do cadáver. E então, ele viu. O peito do morto subia e descia levemente, como se respirasse. Não, isso era impossível. Um tremor percorreu seu corpo, o suor gelado escorrendo por sua nuca. Seu coração pulsava tão forte que ecoava em seus ouvidos. O som da porta se abrindo às suas costas o fez estremecer. Daniel entrou no necrotério, franzindo a testa ao ver o amigo caído no chão, pálido como um cadáver. "Que porra aconteceu?" ele exclamou, correndo até Henrique. Henrique abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Apenas ergueu um dedo trêmulo e apontou para a câmara. Daniel seguiu o gesto e olhou para dentro. Seus olhos analisaram o corpo sob o lençol branco. "Cara, você tá maluco? Ele tá morto." Henrique balançou a cabeça com tanta força que parecia tentar afastar o próprio terror. "Eu juro que vi. Ele abriu os olhos. Ele estava respirando." Sua voz saiu trêmula, quebradiça. Daniel suspirou, esfregando as têmporas com impaciência. "Você precisa dormir um pouco, cara. Esse turno está te deixando paranoico. Vai descansar, eu cuido do resto da noite." Henrique não respondeu. Ele sabia o que havia visto. E sabia que aquilo ainda estava ali, observando, esperando. O resto da madrugada transcorreu em um silêncio pesado, um tipo de silêncio que parecia observar. Mesmo Daniel, sempre cético, sentiu um desconforto crescente. O ar parecia carregado, denso, como se algo invisível estivesse ali, esgueirando-se pelos cantos escuros do necrotério. As sombras pareciam mais longas do que deveriam ser. O tempo parecia se arrastar. Quando o sol finalmente começou a tingir o céu de cinza, os dois saíram sem trocar muitas palavras, mas nenhum deles realmente descansou. A verdadeira noite de terror ainda estava por vir. A segunda noite, Henrique se recusou a voltar para o necrotério sozinho. A imagem dos olhos mortos se abrindo ainda queimava em sua mente. Ele fez Daniel prometer que ficaria ao seu lado até o fim do expediente. Nenhum deles admitiu em voz alta, mas ambos sabiam. Estavam apavorados. O relógio arrastava os minutos até que, por volta das 3 da manhã, o inferno começou. Primeiro foram os barulhos. Um som áspero, como algo sendo arrastado pelo chão de azulejos. O ruído surgiu do fundo da sala dos corpos, mas quando iluminaram o local, não havia nada. Depois veio o sussurro, quase inaudível, como um vento fraco roçando os ouvidos. Mas havia palavras ali, frases distorcidas, ditas em uma língua impossível. Palavras cuspidas no ar, como se alguma coisa tentasse se comunicar do outro lado da escuridão. Henrique sentiu o estômago revirar. Daniel engoliu em seco. Então, as luzes começaram a piscar. O necrotério, antes iluminado pelas lâmpadas fluorescentes pálidas, mergulhou em flashes alternados de escuridão e claridade. O sussurro se tornou um murmúrio. O murmúrio virou um lamento. E o lamento, um grito sufocado. "Isso não tá certo", Daniel murmurou, a voz falhando. Henrique não respondeu. Ele não conseguia. O ar ficou denso,
como se sugasse o oxigênio de seus pulmões. Um cheiro pútrido tomou o ambiente, um fedor que não vinha de nenhum dos corpos refrigerados. Era diferente, mas vivo. E então, a pior coisa aconteceu. A porta da câmara fria onde o corpo desconhecido estava guardado se abriu sozinha. O rangido metálico ecoou pelo necrotério, cada segundo se arrastando como uma sentença de morte. O lençol branco escorregou do cadáver, como se algo invisível o tivesse puxado. Os olhos do homem morto estavam abertos, vazios e sem alma. Mas ele não estava morto. Seus membros se contraíram em espasmos grotescos, como se cada osso dentro dele estivesse sendo quebrado e remontado. O pescoço se torceu num ângulo impossível. Os dedos se curvaram como garras. E então, ele se mexeu. Primeiro, um leve espasmo. Depois, um solavanco violento. E por fim, ele se ergueu. A boca do cadáver se abriu, mas nenhum som saiu. Apenas um vazio negro, um abismo impossível dentro da escuridão de sua garganta. Mas Henrique sentiu o grito, um berro silencioso que vibrou em seu crânio e fez seus olhos arderem. Foi o suficiente. Henrique e Daniel correram. Eles dispararam pelos corredores frios e se trancaram na sala administrativa, suas respirações ofegantes formando nuvens quentes no ar gélido. Então veio o som. Passos arrastados, unhas afiadas raspando a porta, algo sussurrando do outro lado, dizendo palavras que não deveriam existir. Daniel tapou a boca para não gritar. Henrique tremia tanto que parecia prestes a desmoronar. E então, o silêncio voltou. Mas eles sabiam. A coisa ainda estava ali, esperando. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol entraram pelas janelas, Henrique e Daniel, exaustos e hesitantes, finalmente criaram coragem para destrancar a porta. O silêncio do necrotério parecia ainda mais pesado à luz do dia, como se estivesse aguardando. Eles se entreolharam, buscando a confirmação silenciosa de que não estavam sozinhos naquilo. Henrique engoliu em seco e girou a maçaneta. A porta rangeu ao se abrir, revelando a sala fria e estéril. Tudo parecia exatamente como deveria ser. As bancadas continuavam organizadas, os armários permaneciam fechados, as luzes piscantes agora brilhavam firmes e inofensivas. Era como se a noite anterior nunca tivesse acontecido, exceto por um detalhe. A câmara onde o corpo do desconhecido fora armazenado estava vazia. O lençol branco jazia dobrado sobre a maca de aço inoxidável, intocado, como se nunca tivesse sido usado. Não havia sinais de arrombamento, nem vestígios de sangue, pegadas ou qualquer coisa que pudesse indicar o que acontecera. O corpo simplesmente desapareceu. Daniel deu um passo para trás, sentindo um arrepio gélido subir por sua espinha. Henrique se aproximou da câmara, tocando a superfície metálica fria com a ponta dos dedos. Estava vazia, completamente vazia, como se nada jamais tivesse estado ali. Isso não faz sentido. A voz de Daniel saiu rouca, quase um sussurro. Henrique não respondeu. Seus olhos permaneceram fixos na câmara aberta, mas dentro dele, algo gritava. Uma sensação opressora de que aquilo não havia terminado. Eles vasculharam o necrotério de cima a baixo, cada canto, cada gaveta, cada fresta. Não havia mais nada. Nenhum indício do que testemunharam. Nenhuma prova de que ele esteve ali. Mas eles sabiam. Eles sentiam. Os dias passaram. As noites vieram, cada vez mais difíceis. Henrique e Daniel não falavam sobre o que aconteceu, mas a verdade os consumia em silêncio. O trabalho no necrotério, antes apenas mórbido e rotineiro, tornou-se insuportável. O ar lá dentro nunca mais pareceu o mesmo. Pouco tempo depois, ambos pediram demissão. Simplesmente não podiam ficar ali, mas isso não os salvou. Às vezes, nas madrugadas solitárias, quando o vento uiva forte contra as janelas e a escuridão se adensa nos cantos do quarto, Henrique acorda com a respiração presa na garganta, o coração batendo freneticamente. O quarto está silencioso, mas ele sente algo ali, algo que nunca realmente foi embora. E de alguma forma, ele sabe, ainda está esperando.